você reagiria se alguém falasse mal de um livro que você gosta muito? É isso que eu vou descobrir hoje. Oi, eu sou a Malu e o vídeo de hoje vai ser um react de comentários negativos de livros que eu gosto bastante. Eu separei 2 livros e os comentários negativos deles pelo Goodreads ou pelo Scoob. Talvez eu sofra um pouquinho hoje? Sim. Talvez eu tenha que passar um pano pra algumas coisas? Também, mas é sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, mas vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. O primeiro livro, com certeza, é A Seleção. E A Seleção é um dos meus livros preferidos, porque ele realmente me fez entrar pra esse mundo da literatura. Então eu tenho uma memória muito gostosinha dele, sabe? Claro que eu preciso reler ele, porque eu tinha, sei lá, 13 anos e hoje eu tenho 20. Então, assim, faz um tempinho. Então eu preciso realmente ler ele de novo, mas eu vou me basear hoje pelas lembranças boas que eu tenho e pela lembrança que eu tenho de como eu reagi a algumas coisas, enfim. E o primeiro comentário é da Safira, eu peguei lá do Scoob, e ela fala o seguinte: eu odeio o primeiro livro, com vários Os, assim. Ela é uma sonsa, a maior parte dos 3 livros chata. Mano, como ela consegue pensar naquele outro insuportável enquanto o príncipe está literalmente amando ela? Tipo, não faz sentido pra mim. O Maxon também faz algumas coisas bem chatas, mas eu passo um pouquinho de pano pra ele porque a América é uma sonsa insuportável, que não sabia o que queria. Mas eu amo os 3 livros. Então eu acho que assim, eu acho que ela tava falando realmente do primeiro livro, né? Sobre o Maxon, eu não posso julgar muito, porque eu também achava isso meio paia, algumas atitudes que ele tinha. E eu ficava tipo assim, cara, como ele tá apaixonado pela América e ele fica ainda conversando com as outras garotas, sabe? Escolhe logo ela e é isso aí. Mas eu também entendo que tinha muita questão da América estar confusa e que também fazia parte da seleção, né? Ele tinha que falar com as outras garotas. Então eu também passo um pouquinho de pano pro Maxon aqui. Esse comentário é um pouquinho maior, é da Maria Eduarda também pelo Scoob, e ela diz assim: olha, eu vou ser bem sincera, eu terminei esse livro pela força do ódio porque paciência já acabou lá na metade. Meu Deus. A premissa parecia até legal, uma mistura de reality show com distopia, mas na prática parece que a autora esqueceu que o mundo estava caindo aos pedaços lá fora pra focar em futilidade. Primeiro vamos falar da America Singer. Que protagonista indecisa. Uma hora ela jura amor eterno pelo Aspen e na outra está derretida pelo Maxon. E no minuto seguinte está brava pelos dois por motivos que ela mesma criou. O triângulo amoroso cansa porque ela não se decide e fica nesse vai e vem que não leva a lugar nenhum. Cara, eu acho que é exatamente esse vai e vem que faz eu não gostar de triângulos amorosos em geral hoje em dia, sabe? Mas eu entendo a América também. O relacionamento dela e o Aspen tinha terminado, ela tinha ido pra seleção, então eu acho que quando ela conheceu o Maxon, por mais que ela não quisesse se apaixonar por ele, tava lá só pela comida e pela família dela também, ela meio que, tá aberta, sabe, a conhecer ele. Como eu não tenho o Aspen mais, tô aberta aqui, por que não, né? Só que eu acho que o fato do Aspen ter voltado pra vida dela assim, do nada, pegou ela de surpresa. Então eu entendo um pouco ela, sabe? Esse vai e vem, porque é um cara que ela amou durante muito tempo, é um amor antigo dela, com um cara que tava ali por ela também, sabe? Com uma nova pessoa, uma pessoa que ela tava conhecendo, que ela tava gostando e também tava gostando dela. Então eu entendo super. Entendeu? Mas eu acho que me cansaria um pouquinho também esse triângulo amoroso, porque eu não gosto hoje em dia. E o sistema de castas é uma ideia que poderia ser super profunda, discutindo desigualdade social e política, mas acaba servindo só de pano de fundo para as meninas escolherem qual joia combina com o vestido de gala. Olha, essa questão das castas realmente não é muito bem aprofundada no primeiro livro. Eu não lembro se é muito bem aprofundada no segundo e no terceiro, mas eu sei que alguns assuntos em geral aprofunda sim, mas eu não acho que seja a intenção da autora focar nisso. Entende? Eu acho que a intenção dela realmente era um romance. Porque pelo que eu lembro desse livro e pelo que eu vejo hoje em dia, ele realmente é um romance pra galera de, sei lá, de 13 ali a 16 anos. E eu, pelo menos, quando eu tava nessa época, eu provavelmente não iria querer ficar focando muito nessa questão de castas, etc. Sendo que pra mim a Seleção é um livro muito mais de romance, sabe? Então logo, como eu tô lendo um romance, eu vou querer ver muito mais romance do que construção do mundo em si, entende? Eu não sei se outras pessoas também pensariam assim, mas pelo menos a Malu de antigamente provavelmente pensaria dessa forma. E os ataques dos rebeldes ao palácio parecem quase uma interrupção incômoda no meio dos encontros românticos, em vez de serem uma ameaça real que te deixa tenso. No fim, achei tudo muito superficial. Realmente, essa questão dos rebeldes, como eu falei nos outros livros, aprofunda um pouco mais, mas eu lembro que eu vi, assim, como uma interrupção meio chatinha. Eu ficava tipo assim, cara, de novo, essa questão dos rebeldes, bem no momento, na cena mais legal, assim, vem e isso acontece. Então, eu não julgo, não, mas nos outros livros aprofunda mais. No final, achei muito superficial. É um bando de adolescentes trancado num castelo, competindo por um príncipe que, convenhamos, é fofo, mas falta tempero. Se você espera uma distopia séria como Jogos Vorazes, pode esquecer. É basicamente uma fanfic de princesa com um drama que, se as pessoas conversassem por 5 minutos, o livro acabaria na página 50. Isso aqui eu concordo um pouquinho. Não é uma distopia muito bem trabalhada, assim. Se você espera algo como Jogos Vorazes, Divergente,
não vai ter muito disso. Realmente o foco é mais no romance, em todo o rolê da seleção. E o Maxon, eu preciso ler de novo pra lembrar se ele realmente é sem tempero assim. Porque eu lembro que eu era apaixonada por ele. Eu era assim, surtada por ele. Então eu não lembro muito bem. Mas quem sabe eu leio de novo e não descubro que ele realmente é sem sal, não sei. Mas eu lembro que eu era super apaixonada por ele. Agora vamos pegar um que eu peguei pelo Goodreads, eu tive que traduzir. Gente, a galera do Goodreads, eles colocam muita coisa, eles escrevem muito. Eu fico chocada, eles escrevem, juro, muita coisa mesmo. Colocam imagens, um monte de coisa assim. Eu fiquei, gente, meu Deus. Esse aqui eu tive que traduzir porque ele era em italiano, mas a moça diz assim: começo dizendo que definitivamente não sou o público-alvo desse livro, e que li tarde demais. Em 2013 foi um sucesso mundial e não é difícil entender o porquê. Infelizmente, porém, preciso fazer uma resenha sobre o que li e não sobre o que teria lido se eu tivesse lido no passado. Pois é, eu acho que provavelmente ela é já mais velha e, como eu falei, né, o público-alvo é da galera mais nova, né? Gostei de pouca coisa nesse livro. A dinâmica entre os personagens, os diálogos, a trama, tudo beira o banal. Acho que raramente li interesse amoroso mais sem graça que o Maxon. Percebi que não iria gostar da leitura por volta da terceira linha do primeiro capítulo. E devo admitir que em vários momentos o livro me fez sorrir, mas não porque eu particularmente era divertido. Nossa, moça. Em alguns trechos, há pausas para explicar o world building, a construção de mundo, né? Mas a impressão é que a América fala diretamente com o leitor, como quem diz, agora eu vou te explicar. Acho que é um recurso simples para evitar ter que criar um fio narrativo mais complexo. Tudo bem, suponho, para leitores mais interessados no romance do que no lado fantástico, que eu também falei sobre isso, né, que eu acho que o público-alvo em si não estava muito interessado nesse lado mais fantástico, no world building, eles realmente estavam interessados mais no romance, né, então acho que para quem procura isso, realmente ela soube construir bem na autora, né? Dei 2 estrelas porque, por mais que pareça, apesar de não ter gostado do texto, foi impossível parar de ler. É um livro que se lê em um dia e no final fica com a curiosidade de saber como a trilogia termina. Pra mim, porém, não é suficiente pra continuar. Pois é, eu acho que é um pouco de tudo que eu falei aqui, né? Eu acho que esse livro me pegou muito porque realmente eu tinha essa faixa etária. Eu tinha o quê? 13 anos quando eu li a seleção? E muito provavelmente não tava interessada em world building, não tava interessada em toda a questão dos rebeldes, das castas. Eu tava realmente querendo o lado mais romance e não fantástico, assim como ela falou aqui, né? Eu acho que é isso. Até que não foi tão ruim, assim, né, ler esses comentários, porque querendo ou não, eu concordo em algumas partes, mas não deixa de ser um dos meus livros favoritos. Eu acho que nem chega a ser um dos meus livros favoritos, porque, ai, é a melhor coisa que eu já li na minha vida, ai, meu Deus. É porque eu acho que eu tenho uma memória afetiva muito gostosa com ele, já que ele que fez eu entrar nesse mundo literário, né? Já que ele que me despertou esse interesse por livros maiores e tudo mais, que saía um pouco ali do gibi, enfim, né? Então, eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, sabe? Gente, agora vamos ler sobre A Quarta Asa, que é o segundo livro que eu quis trazer aqui, que eu li ano passado e ele se tornou um dos meus livros preferidos, um dos meus universos preferidos. Inclusive, eu tô muito na vibe da romantasia, fantasia, por causa dele. Esse comentário aqui, peguei pelo Scooby. E a Débora fala assim: A Quarta Asa prometia ser uma fantasia épica com dragões, mas infelizmente a execução deixou a desejar. Os personagens são superficiais, e mesmo com uma guerra em andamento, a maior preocupação da protagonista é o sexo. Então, eu tenho um ponto sobre isso, mas eu acho que eu vou falar mais pra frente. A autora não se esforçou pra criar diálogos decentes, optando por uma quantidade absurda de palavrões, acreditando que isso seria suficiente. À medida que avançava na leitura, percebi que os diálogos se tornavam cada vez menos elaborados, com palavrões inseridos aleatoriamente, sem desenvolvimento das falas. A protagonista não tem personalidade, sendo movida apenas por desejos carnais. A personagem descrita como inteligente não demonstra sinais disso. Seu carisma é comparável ao de uma porta. Meu Deus. A autora falhou em explorar o universo que criou, resultando em mais uma fantasia genérica, similar a outras obras do gênero e repleta de clichês. Não há um capítulo sem palavrões, embora isso tenha sido interessante nas primeiras 150 páginas. Se tornou insuportável em seguida. No decorrer da página 300, ler cada palavra desse livro foi um desafio, pois os diálogos se tornaram cada vez mais toscos e a leitura dinâmica nunca foi uma opção. Resumindo, a obra é medíocre, a autora não se preocupou em desenvolver diálogos interessantes, se contentando com vocabulário chulo, vulgar e repetitivo, além de utilizar frases pontuadas, dessa forma, o tempo todo, acreditando que isso seria alguma forma impactante, mas ficou tosco apenas. Ser escritor hoje em dia parece fácil, basta criar um livro de baixa qualidade com personagens rasos, universos sem profundidade, centenas de palavrões e cenas eróticas que o público consome, pede mais, lembrando que não há problema em incluir cenas eróticas, mas focar nisso o tempo todo é excruciante. É o seguinte, eu não posso negar que realmente é um livro que tem muitos palavrões, não é um livro para criança, adolescente, então vai ter hot sim. Porém, não dessa forma que muita gente fala, como se o livro fosse baseado em ter hots e mais hots a cada capítulo. E assim, eu acho que
parecer que a Violet não tem personalidade no primeiro livro pode ter sido até de certa forma intencional, porque eu sinceramente senti que foi exatamente pro desenvolvimento dela. Quando a gente lê, por exemplo, o segundo livro, você já percebe numa evolução bem grande dela, até mesmo durante o primeiro livro. Ela é uma garota que obviamente vai estar insegura porque ela não tá inserida no lugar onde ela queria estar. Ela nunca teve muito contato com toda essa questão de luta e coisas que fossem além de textos e escribas e todo esse universo dos escribas. E todo esse universo que ela foi colocada com o pai dela. Por mais que ela visse a irmã dela, o irmão e a mãe envolvido nisso tudo, ela não fazia parte da realidade dela. Então, imagina você se preparou pra ser sua vida inteira bibliotecária e do nada você é empurrada pra ser policial, por exemplo. Cara, você ia ficar meio assim, travada, meio, o que eu tô fazendo aqui? E aprendendo aos poucos com você mesma, sabe? Eu acho que isso faz muito parte do desenvolvimento da personagem. Mas antes de eu falar mais alguma coisa, eu quero passar pro próximo comentário, que eu peguei lá do Goodreads dessa vez, que fala assim: não terminei, mas gostaria de saber se estou realmente lendo o mesmo livro que todo mundo. Esse é o pior pedaço de leitura que eu li em muito tempo. Cheguei até o capítulo 8 e não consegui ir além. Ô moça, então tinha que ter continuado. Primeiro, o uso interminável da palavra F é cafona e preguiçoso. Existem tantas palavras descritivas ótimas e tudo que a autora faz é despejar palavrões. Palavrões não criam personalidade, nem agir como uma garota de 13 anos cheia de hormônios. Violet deveria ter 20 anos, mas parece que tem 12, quero dizer. Mais uma vez essa questão, né, dos palavrões, e como eu falei, realmente tem, às vezes, fica um pouco, tipo, não precisava tanto. Mas ao mesmo tempo, eu entendo. A gente não tá lendo aqui um romance bonitinho, um romance contemporâneo, um clichêzinho. Aqui a gente tá lendo uma história onde tem guerra, tem toda uma questão, tem violência, enfim. E não dá pra você usar só palavras bonitinhas que floreiam. Claro que daria pra usar outras palavras, daria pra diminuir um pouco dos palavrões, enfim. Mas eu acho que a intenção da autora aqui era realmente mostrar esse peso, sabe? Um lugar mais bruto, não justificando, mas já justificando, sabe? Como eu disse, claro que dava pra diminuir, usar outras palavras e tal, mas eu acho que a intenção da autora era essa, sabe? Violet tem 20 anos, mas parece que tem 12. Quer dizer, abre aspas, a cicatriz que marca a sobrancelha dele só o deixa mais atraente. Atraente como fogo. Escaldante, quente no nível, vai te colocar em encrenca se você gostar, fecha aspas. Quem fala assim? Eu te digo, pré-adolescentes. Aí eu já não sei, como eu falei, a Violet, ela estava num lugar que ela não estava acostumada, gente. Querendo ou não, ali, ela estava ali aprendendo na marra, sabe? Tipo, tudo que ela tinha que aprender e literalmente aprendendo a sobreviver. Então eu acho que, às vezes, ela é colocada nesse lugar de, ai, como eu sou frágil, nananã. E às vezes me irritava um pouco quando eu tava lendo isso. Mas também tem o fato da condição dela, que faz ela ser mais frágil, de literalmente frágil, dos ossos dela quebrarem e tudo mais. Então eu acho que ela, não que ela era colocada nessa bolha, numa bolha que protegia ela, mas ao mesmo tempo eu não acredito que ela fosse colocada em situações onde ela precisaria agir como uma pessoa mais velha, como uma mulher de 20 anos que ela é, sabe? Então acho que é compreensível um pouco pela realidade que ela tava, mas enfim. Acho que estou torcendo pelo outro lado desse conflito também. Que tipo de estratégia de batalha é incentivar a morte de dezenas de pessoas com um exame de entrada? Depois achar normal quando seus cadetes matam uns aos outros. Vamos simplesmente eliminar uma grande porcentagem dos nossos jovens aptos todos os anos. Sim, uma ótima estratégia. A grande escola malvada é tão assustadora. É incrivelmente clichê, previsível e banal das piores maneiras. Aqui eu já não concordo muito com ela, porque não é como se fosse realmente os jovens aptos que estavam ali. Especialmente ali na primeira prova, que era pra você literalmente entrar, né? Ali eles estavam se inscrevendo, não significava nada. A Violet, por exemplo, ela não era apta a nada disso. E ela se inscreveu, acabou que ela passou. Mas eu acho que era exatamente pra fazer uma triagem ali, sabe? Passar a peneira realmente. E eu acho que com todas as provas foi mais ou menos assim, porque eles querem os melhores com eles. Eles não querem alguém que poderia vacilar a qualquer momento, porque eles estavam em uma realidade de guerra, sabe? Se você não conseguir passar por essas provas, imagina ficar na frente de um dragão. Imagina quando você tiver que realmente entrar em batalha. Você vai ser um dos primeiros a morrer. Então eles meio que faziam a triagem ali. É uma realidade bruta, é uma realidade assim, né? Mas eles queriam os melhores. Então não tem muito o que fazer nisso. O único traço de personalidade da Violet é que ela é super rápida e inteligente. E o motivo pelo qual a mãe jogou ela nessa escola em primeiro lugar é super inverossímil. É simplesmente um livro fraco, com razões fracas e convenientes para empurrar uma trama adiante. O motivo da mãe dela ter colocado ali realmente não é um motivo plausível, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo eu também entendo a mãe de honrar, né? Poxa, eu e todos os meus outros filhos fazem parte disso. Porque uma filha minha vai ser escriba? Não faz sentido. Por mais que, realmente, a filha dela estava preparada para outra coisa. Acabou que ele enviou a filha dela para morrer praticamente. E, por sorte, ela conseguiu fazer a primeira prova. Mas eu não acho que seja uma trama
pobre, vamos dizer assim. Tem todo um world building, tem todo um mundo criado. Inclusive quando falam que esse livro é pornô de dragão. Porque, cara, não tem como você resumir esse livro a hot. E muita gente fala que esse livro é resumido a hot, resumido a cenas quentes e tudo mais. Não vou negar, realmente tem. Mas eu também não posso ser desonesta de falar que a trama gira em torno disso. E A Quarta Asa é um livro que tem 40 e tantos capítulos. Aonde 3, 4 tem cenas mais quentes. Então é meio paia você falar que a trama gira em torno disso, sendo que a gente tem todo um world building, todo o sistema de criaturas, de questão de dragões, de dons. Claro, vai ter o romance e toda a tensão entre os dois, mas quando a gente vai lendo, a gente vê toda essa construção dessa sociedade que, cara, é muito desonesto falar que só se resume a isso. Bom, acho que é isso. Até que eu não precisei passar tanto pano assim. E até que não foi também tão dolorido pra mim, porque em alguns pontos eu até concordei com algumas coisas, especialmente com a seleção. Bom, e esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Me diga aqui se você concorda com os comentários ou se você concorda mais com o meu ponto de vista. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Além de me seguir também nas redes sociais pra você me acompanhar mais de pertinho. Mas é isso, até o próximo vídeo. Beijo! Gente, a menina deu uma estrela porque ela falou que o Zayden usa calça jeans skinny. Mulher, eu não te julgo.